Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do versículo 1 até o final do versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o final do versículo 9. Vamos ler todos juntos. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o final do versículo 9. Leiamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de meditar na Tua Palavra, estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor a colocou no nosso idioma. Te agradecemos, Senhor, por homens e mulheres que até sacrificaram as suas próprias vidas, Senhor, para que tivéssemos essa palavra nas nossas mãos. Mas ainda precisamos de mais, Senhor. Precisamos que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações. Nos ajuda, Pai, a entender essas coisas. Elas são espirituais, Senhor, e só podem ser discernidas espiritualmente. Para isso, nós precisamos mesmo da ação do Teu Espírito Santo, Senhor. Fica conosco, fala aos nossos corações de acordo com o Teu propósito. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Podemos assentar, queridos? Vamos falar de esperança. Falar de esperança. O profeta Jeremias, ele foi um homem chamado por Deus para advertir o povo de Israel, especialmente Judá, o reino de Judá, porque Israel era dividido em dois reinos, né? Um já tinha sido destruído, o reino do norte,
e Judá ainda restava, e ele pregava que o povo se arrependesse, mas ele foi testemunha, né, da mão de Deus pesando sobre o seu povo, e ele foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém. Ele viu quando o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, invadiu, e ele viu, né, horrorizado, a destruição do seu povo, da cidade santa. E ele diz assim, ele escreve então o livro de Lamentações, e ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Imagina, né? Aquela situação terrível. Ele disse: eu quero trazer à memória, eu quero alguma coisa que me possa dar esperança. Uma pessoa não pode viver sem esperança, né? Aí isso é Jeremias 3:21, aí no versículo 22 ele diz assim: a misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então ele lembrou-se da misericórdia do Senhor, né? São as causas de não sermos consumidos, de não sermos aniquilados, né? Ele sabia que o Senhor iria restaurar um dia o povo dele, como o fez. Então vamos falar de esperança. Esperança. Aqui o nosso versículo 3, 1 Pedro 1,3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, nós temos uma esperança, algo que está à frente. E essa esperança, meus amados, é uma esperança valiosa, valiosa. A Bíblia diz aqui que essa esperança, ela é uma herança, versículo 4, uma herança, o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, imarcessível. Incorruptível quer dizer, a palavra corrupção, na verdade, ela vem da palavra, ela vem do termo corrosão, né? Algo que está enferrujando, que está apodrecendo. É daí que vem a palavra corrupção, né? Mas aqui ele diz que essa herança, ela é incorruptível, ela não vai se deteriorar, não se deteriora, né? Tudo nesse mundo é corruptível, corruptível no sentido de que se desfaz. Tudo, né? Envelhece. Começa novinho, né? Mas envelhece, não tem jeito. Por mais cuidado que tenhamos, podemos até retardar esse envelhecimento, mas em todas as coisas, né? Todas as coisas, há uma degeneração, né? Mas essa herança, ela é incorruptível, ela é imaculada, ela não tem mancha. Essa herança, essa esperança, ela é incorruptível, ela é imaculada, ela não tem mancha, e ela é imarcessível. A palavra imarcessível é não perde o viço, né? Como uma flor, né? Que está lá bonita, mas depois ela vai murchar. Ela não murcha, perfeita, né? Ela é a prova de tudo isso aí, né? De corrupção, não de contaminação, não murcha. Essa é a herança que o Senhor nos dá. Essa é a esperança que nós temos. O Senhor nos dá um vislumbre dessa esperança. Olhe, e ela é no céu, né?
Ela é uma esperança do céu. Olha aqui diz o versículo 5, né? Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É à frente, é no céu. E o Senhor nos dá um vislumbre maravilhoso. Olhe, o que Deus nos revela sobre essa herança já é maravilhoso. E Ele não revelou tudo, Ele não mostrou tudo. O apóstolo Paulo um dia foi, e ele diz que ele viu coisas inefáveis, ou ele ouviu coisas inefáveis. Viu e ouviu, né? Ou seja, que não é para ser falado. Inclusive ele diz, não é lícito ao homem falar. Deus não contou tudo, não falou tudo, mas o que a gente já vê aqui já é uma coisa maravilhosa. Veja só, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. Não vai dar para ler todo o texto, mas vamos ver algumas coisas desse novo céu e dessa nova terra, essa herança reservada. 21. O versículo 1 diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ele mostra que é algo santo e belo, né? A cidade santa, ataviada, enfeitada como a noiva, né? Adornada para o esposo. Então ela mostra ali santidade, beleza. O versículo 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha, não tem mais tristeza, não tem mais tristeza, não tem mais luto, não tem mais choro, né? Olha o versículo 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Não vai ter mais sede. Os que recebem essa herança serão saciados gratuitamente. Veja o versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheio dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha a preciosidade. Essa herança é preciosíssima, né? É como uma pedra cristalina de jaspe. E esse versículo e esse texto ele vai falando da preciosidade e fala detalhes dessa cidade, os seus fundamentos, as suas portas, coisas maravilhosas, né? O versículo 27 diz assim: Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada. Vai entrar nada contaminado lá. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Está vendo? Essa é uma herança para os inscritos no livro da vida do Cordeiro.
do livro da vida, né, do Cordeiro. Entra pelo capítulo 22, o versículo 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição nessa cidade, nessa herança incorruptível, imaculada, imarcessível. Nunca haverá a maldição. E o mais glorioso de tudo, né? Olha aí, voltando para o capítulo 21, versículo 3, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os... Com quem, meus amados? Com os homens. Não é o tabernáculo de Deus com os anjos, não. É o tabernáculo de Deus com os homens. Isso foi feito para os homens, homens e mulheres, os escritos no livro da vida do Cordeiro, os salvos. Diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Essa palavra significa lugar de habitação. O local de habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Lembra das palavras de Jesus Cristo? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Nós vamos morar juntos. Que esperança maravilhosa, né? E o capítulo 22, novamente. Versículo 3 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Vão contemplar a face do Senhor. E na sua fronte vai estar o nome do Senhor. Por falar na fronte do nome do Senhor, vocês viram um caso de um ladrão que foi pego e o tatuaram umas coisas no rosto dele? Que desgraça um negócio desse, né? A situação toda, né? Eu vou ter na fronte o rosto do meu, aqui na minha fronte, mas é o nome do meu Senhor, sabe? Não sei se vai ser gravado, não sei se vai ser uma coroa, não sei. Mas eu vou ter aqui na fronte o nome do meu Senhor, né? Que maravilha, não é? Para sempre contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele, o nome do Senhor, o nome do Cordeiro. Essa, meu amado, é uma herança valiosa. Essa é a esperança, né? 1 Pedro, capítulo 1. Então, essa é a herança valiosa, incorruptível, imaculada, imarcessível. Mas ela não é só valiosa, ela é viva. O versículo 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança, é uma esperança real. Não é uma simples expectativa, é uma esperança viva. Lá em Apocalipse 21 mesmo, lá no versículo 5, na segunda parte do versículo diz assim: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquilo que está escrito lá, ele diz para João: escreve isso aí, porque isso é fiel, isso é verdadeiro. Isso não é uma ficção, isso não é uma fantasia, é real. Escreva, João. Por isso que está registrado nas Sagradas Escrituras. É uma viva esperança
uma viva esperança, uma esperança verdadeira, uma esperança real, né? Essa palavra esperança na nossa língua portuguesa, ela não tem bem esse significado aqui de real. Eu estava vendo no dicionário essa palavra esperança, o dicionário da língua portuguesa, a primeira definição que ele dá algumas definições, mas a primeira que aparece é assim, olha: sentimento, esperança, sentimento de possível realização daquilo que se deseja. É um sentimento de possível realização, né? Você está com esperança, então é porque existe uma possibilidade de que aquilo que você deseja aconteça. Eu não entendi aqui que é uma certeza. Você entendeu que é uma certeza? Não, parece que não é bem certo, né? Há uma possibilidade de acontecer. É o que a gente chama de esperança, né? Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar, né? Eu tenho esperança que ele vai restabelecer a saúde, eu tenho esperança que eu vou conseguir um emprego, eu tenho esperança. Quer dizer, pode ter até algumas evidências que conduzam a isso, mas não é certeza. Não é certeza. Mas não é assim com essa esperança. A palavra esperança aqui não é assim. A palavra esperança aqui, a palavra esperança na Bíblia sempre dá a ideia de certeza, né? Essa esperança, quando ela aparece assim, é aquilo que se espera. É para ser tomada no sentido literal mesmo. Eu estou apenas esperando, eu estou apenas aguardando. Por isso que se chama de esperança, não é? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, é bem conhecido, né? Ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. Essa palavra esperam vem da palavra esperança, né? É da mesma raiz da palavra. Esperam. Só que aqui ela foi colocada como verbo, mas a palavra é a mesma, é da mesma raiz. Fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Vão acontecer. E só se chama esperança porque eu estou esperando. E que Deus me dê paciência, né? É aquele sentimento do apóstolo Paulo, né? Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é o quê? Incomparavelmente melhor. O meu desejo é ir embora, eu já sei, não tem dúvida de nada, eu já vi, inclusive, né? Só que por causa de vocês eu vou ficar aqui, né? Mais um tempo trabalhando. Acho que ele não ficou chateado com os irmãos, não, né? Está trabalhando para o Senhor. Tem a eternidade toda, né? Mas ele tinha a expectativa mesmo, o desejo mesmo de já estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, meu amado, essa esperança é uma esperança viva. Ela não é uma coisa possível, que pode acontecer. Não é uma possibilidade, é uma realidade. É uma realidade. Inclusive, o Senhor colocou para nós uma garantia. Abra sua Bíblia lá em Efésios. Eu sempre peço assim a sua colaboração, de a gente ver em várias passagens da Bíblia, porque é um estudo bíblico, não é? Efésios capítulo 1. Diz assim, versículo 13, falando a respeito dos salvos:
dos crentes, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Um crente, quando ele se converte, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz muitas obras na vida do crente, mas uma das coisas que ele é um selo. Ele é um selo de propriedade. É um selo de propriedade. E os efésios entendiam muito bem isso aqui, porque ela é uma cidade, Éfeso, era uma cidade de comércio, né? Ela era ela fazia parte da rota marítima ali. E, por exemplo, eram grandes, eles vendiam madeira em grande quantidade, então eles marcavam na madeira, né, de quem era o nome do proprietário, né, do lote de madeira. Então eles entendiam muito bem o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Você foi o quê? Selado. É o selo de propriedade. E Romanos diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Como é que o Senhor sabe quem são os seus, né? Pelo Espírito Santo. É o selo de propriedade. É o selo de propriedade. E ele vem buscar, um dia ele vem buscar quem? Os seus, não é? Ele não vai levar o que não é dele, não é verdade? O Senhor vai levar só alguns? Ele vai levar o que não é dele? Não é dele, ele não leva. E como é que ele vai descobrir? Como é que ele sabe quem são dele? Os que têm o Espírito Santo, que foram selados, marcados com o Espírito Santo, selados com o Santo Espírito da promessa. E olha essa próxima expressão que tem aqui. O qual é o quê? O penhor. O qual é o penhor da nossa herança. Essa herança que Pedro, né, disse, uma herança o quê? Incorruptível, sem mácula, imarcessível. Não é? Ele não chamou essa herança, ele não deu essas qualificações para essa herança. Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor. O que é penhor? Penhor é parte em dinheiro. Penhor é parte em dinheiro ou de propriedade entregue antecipadamente como garantia pelo restante do pagamento. É o que significa a palavra penhor aqui nesse caso, né? Alguém te entrega uma parte em dinheiro ou uma parte da propriedade como garantia de que ele vai dar o resto. Então o Senhor já te deu o Espírito Santo como uma promessa de que ele vai te dar toda a tua herança. É assim que o Espírito Santo é, né? O qual é o penhor da nossa herança. Até quando o Senhor vier levar a sua propriedade. Quem é a sua propriedade? Eu, você. Até quando ele vier resgatar. Então tá aí uma garantia para você. Então essa esperança é real. Ela não é uma ficção, ela não é uma possibilidade. Você já tem uma garantia, ele já te deu o Espírito Santo. Você já está selado com o Espírito Santo. Ele já te deu um penhor da herança. Até quando ele vier resgatar a sua propriedade. É o penhor. Então ela é uma
ela é uma esperança valiosa. Essa nossa esperança é uma esperança viva, não é uma mera possibilidade. Ela é garantida e Deus faz questão de enfatizar isso. Vamos lá para 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Observa que ele diz aqui, reservada aonde? Nos céus. Para quem? Para você. Reservada, está garantida, está preservada, é sua, para vós outros. Que sois o quê? Que sois guardados pelo poder de Deus. A sua herança está guardada e você também está guardado aqui, está selado, né? Está protegido aqui também, com o Espírito Santo. Essa palavra selo, né? Me lembrei agora, também ela, além de propriedade, ela também tem a ideia de lacrar. Algo que está selado é algo que está lacrado, né? Lembra de Apocalipse, dos 7 selos? Era um lacre, na verdade, né? Está protegido. Lembra quando Jesus foi colocado no túmulo? O que o imperador mandou fazer? O rei mandou fazer? O governador? Lacrar. Ninguém mexe ali. Lembra quando Daniel foi colocado na cova dos leões? Ele lacrou, ele selou. Ali estava selado. Ninguém pode mexer naquilo ali, né? A sua herança está guardada para você e você está guardado para ela. Foram feitos um para o outro, né? É uma herança valiosa, é uma esperança valiosa, é uma esperança viva, e ela é virtuosa também. Virtuosa, a palavra virtuosa no sentido de que ela produz efeito, ela é eficaz. Aqui já na nossa vida, ela já produz os seus efeitos. Observa. Versículo 4 diz assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, você faz o quê? Nisso, exultais. Já é um efeito da herança, já é um efeito. Você já se sente o quê? Alegre. Aonde? Aqui, já agora. Ela já tem, essa herança já tem os seus efeitos aqui, né? Ela tem o poder de te dar felicidade aqui já, né? Quando você pensa nessas coisas, você já fica alegre. Nisto exultais, mesmo que no presente agora você tenha que passar por provações, né? Olha, nisso exultais, nisso o quê? Nessa herança. Nessa esperança, nisso exultais, embora, quando? No presente, por breve tempo, se necessário, sejais o quê? Contristado por várias provações. Então ela já tem os seus efeitos agora. Essa herança, essa esperança, já produz os seus efeitos aqui. Eu já posso, ela já tem o seu efeito de felicidade aqui. Eu já posso me alegrar aqui, não é? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 12.
Versículo 12 diz assim, a primeira frasezinha aqui: regozijai-vos na esperança. Ela já tem o seu efeito aqui. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Regozijai-vos na esperança. Ela já tem o seu efeito de produzir felicidade aqui. Ainda nem estamos lá, né? Ainda não estamos desfrutando dela, mas ela já nos dá felicidade aqui. A gente está vendo a desgraça desse mundo, não é? E a gente se entristece, né? A gente está vendo o nosso país, me desculpa a expressão, indo para o buraco, né? E a gente se entristece, mas a gente olha para frente e vê que tem uma pátria celestial. A gente se alegra, não é? Tem uma pátria, né? Para muitos termina aqui mesmo. Para você não. Ainda nem começou, né? A realidade, a real herança, né? Vai começar ainda, né? Quando você for para sua pátria. Ela tem então o poder de te dar felicidade aqui já. Por isso ela já tem a sua virtude, ela já apresenta essa herança, essa esperança. O poder da felicidade e também o poder de te dar santidade. Essa é a esperança, já te santifica aqui. Abra sua Bíblia lá em 1 João, capítulo 3. Versículo 2. Versículo 1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos o quê? Chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Não é só chamado não, né? Somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora, de fato, né? Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Essa esperança, essa herança. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós seremos semelhantes ao nosso Senhor, a Jesus Cristo. Nós vamos vê-lo como Ele é. E nós vamos ver que estaremos semelhantes a Ele. Isso é futuro. É a herança. Agora olha o versículo 3. E a si mesmo faz o quê? Se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem tem essa esperança já vai se purificando, já começa aqui. Eu não vou ficar semelhante a ele, então eu já quero começar por aqui, né? Eu já quero começar por aqui. Eu já quero começar a ficar parecido com ele, né? E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Ele é puro, eu já quero ficar puro que nem ele também. Já começa o processo de santificação aqui. Essa esperança, né, já nos beneficia aqui. Ela é para o futuro, mas ela já lança seus raios aqui sobre nós. Já ficando parecido com o Senhor aqui. Conta-se a história, eu creio que é uma história real, de alguém que foi numa tribo e começou, eu acho que eu vi isso nas Novas Tribos, algum estudo das Novas Tribos, de uma pessoa que chegou numa tribo e começou a falar de Jesus, né?
e começou a dizer quem era Jesus. Aí os índios disseram: não, ele já esteve aqui. Lembra, pastor Heraldo? O senhor já viu essa história? Não, ele já esteve aqui. A gente conhece. Disse: não, mas eu estou falando de uma pessoa que viveu há muito tempo. Não, esse aí que o senhor está falando. Aí levou para uma sepultura, não é? E era a sepultura de um missionário. Não, está aqui ele. Isso que o senhor está falando aí, que ele fazia o bem, né? Que ele... Não, está aqui ele. Era um missionário, né? Eles estavam dizendo que era um homem parecido com o Senhor Jesus. Era isso. Então tem o poder de dar felicidade aqui, santidade, estabilidade. Estabilidade é firmeza. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1. Versículo 2. Diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza de quê? Da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa esperança te dá firmeza aqui, né? Firmeza. Você sabe o que te aguarda, né? Então você fica firme aqui, né? Já é mais que vencedor, né? Vai ficar com medo de quê? Vai ficar preocupado com o quê? Já te dá firmeza, a firmeza da vossa esperança. Então ela pode te dar estabilidade aqui, né? Não ser uma pessoa que vacila, não é? Mas por quê? Porque ele está vendo lá na frente, ele está vendo a sua herança. Eu, nos meus tempos que eu servi o exército, já faz lá se vão, eu consegui encontrar o meu grupo de ex-militares, né? Alguns ainda são militares até hoje. Nós consegui achar nesse grupo de WhatsApp, né? Eles me encontraram através do meu filho, do Nivan, não é? Achando que era eu, porque o Nivan tem Facebook, eu não tenho, né? Então acharam por intermédio dele e perguntaram se eu... Aí, quando eu vi 31 anos já, eu digo: meu Deus, parece que foi ontem, eu me lembro de tudinho, né? Aí a gente estava lá contando, né, as aventuras do quartel. E eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando com um sargento. Tem um curso militar, que ele é um curso muito difícil, chamado Guerra na Selva. Não sei se vocês já ouviram falar. É um curso muito difícil. O estagiário, chamado de estagiário, né, quem participa, ele sofre muita pressão física, psicológica mesmo, é uma coisa bem pesada, né? É considerado um dos cursos mais difíceis do mundo, né? E é feito aqui, os dois melhores cursos nessa área é feito aqui no Vietnã e o outro aqui no SIGS, né? E nós estávamos conversando com um dos sargentos que era da nossa tropa, era um dos nossos comandantes, e ele tinha feito o curso de Guerra na Selva, tinha sido um dos primeiros colocados. E nós perguntamos: sargento, como é que o senhor fez para aguentar? Ele disse: é porque assim, quando eles terminam, eles ganham um brevet, uma condecoração, né? Ele disse: eu começava a pensar no meu brevet. Ele começava a brilhar na minha frente, sabe? Quando eu estava querendo desistir, eu digo não. Aí eu pensava no meu brevet, né? É uma onça, é o rosto de uma onça com 2 ramos de louro assim, né? Aí disse: eu pensava na oncinha lá
e eu ia em frente, né? Então, mas ali é só uma possibilidade, hein? Podia ser que ele não conseguisse. Aqui não, né? Aqui não. Então ele dava firmeza, né? De eu continuar. E aqui é certo, é uma esperança certa, por isso que ela nos dá firmeza também, né? Então ela tem o poder de te dar felicidade, santidade, estabilidade e produtividade também. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus, versículo 50, 1 Coríntios 15, 50. Ele vai falar, vai dar mais detalhes sobre essa herança, sobre essa esperança, falando até dos nossos corpos. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quer dizer, incorruptíveis, eles deixarão esse corpo de corrupção, esse corpo que se deteriora, envelhece, adoece, né? Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível, né? Este corpo que envelhece, esse corpo que adoece, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Teu corpo vai ser preparado para a eternidade. Que coisa maravilhosa, né? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa vitória vem por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragado foi a morte pela vitória. Aí ele fala no versículo 58, portanto o quê? Ele não acabou de dizer essa descrição maravilhosa aí? Você não vai ter um corpo transformado, tem uma herança maravilhosa. Portanto, meus amados irmãos, por causa disso, meus amados irmãos, faça o quê? Sede firmes. Olha aí a firmeza, né? Inabaláveis. E o quê? Sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhe. Teu futuro está garantido. Está garantido. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Trabalhe bastante. Abundante, trabalhe muito. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não vai ser em vão, não. Você tem uma herança maravilhosa, então não tem problema não. Pode trabalhar à vontade, né? Olha aí, tem uma coisa maravilhosa para você aí. Então, vamos trabalhar aqui, né? Vamos produzir, né? Tem um futuro garantido aí, não se preocupe com nada, não. Quantas vezes pessoas têm que deixar alguma coisa que elas estavam gostando tanto de fazer, porque tem que arrumar uma ocupação para, né? Aí a pessoa tem um lazer que ela gosta de fazer, gosta de escalar a montanha, né? Eu tenho que parar porque eu tenho que cuidar, arrumar a sobrevivência, né?
Eu disse, não, vai lá, trabalhe, está garantido aqui para você. Não se preocupe. Você tem todas essas promessas aqui. Portanto, por esse tanto aí que ele está te dando, né? Seja firme, inabalável e sempre abundante na obra do Senhor. A produtividade, não é? E para finalizar, meus amados, volte lá para 1 Pedro. Tem uma palavra muito importante aqui, né? Então nós falamos de uma esperança que ela é valiosa, incorruptível, imaculada, imacessível, coisa esplendorosa mesmo, né? Ela é viva, ela é real, não é uma simples expectativa que possa ou não acontecer. Ela é virtuosa, ela já apresenta seus efeitos aqui, antes de nós termos chegado nela. Mas eu queria colocar aqui uma condição para você. Quem é que tem a posse de tudo isso? O versículo 3, 1 Pedro 1,3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos... O quê? Qual é a palavra que está aí? Regenerou para uma viva esperança. Você só tem essa viva esperança se você for uma pessoa regenerada. É para os regenerados. O que é um regenerado? É alguém que nasceu de novo. Nós tivemos o privilégio lá no João Paulo, domingo, nosso querido Jorge pregar sobre isso. Jorge, importa nascer de novo. A palavra de Jesus para Nicodemos. É necessário, Nicodemos, nascer de novo. E o Nicodemos nem sabia o que era isso. Como, Senhor, né? Sendo um homem, sendo velho, pode nascer de novo? Tem que voltar para o ventre da mãe, nascer segunda vez? Como é que é isso? E era um estudioso da Bíblia, né? Estudante da Bíblia. Por isso que a gente tem que entender que essas coisas são espirituais. Nenhum homem que passou a sua vida toda estudando, um fariseu, estudando, um mestre, não sabia o que é nascer de novo. E o Senhor diz, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Um cego, né? Então, meu amado, você precisa ser um regenerado. Tudo isso aqui é apenas para os regenerados. Você tem que nascer de novo. Você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus. Você tem que morrer para você mesmo. Você tem que morrer para o mundo. E você tem que nascer para Deus, entregar sua vida ao Senhor. Fazer com que, pedir para que Deus seja o seu Salvador. Pedir para que Ele te faça uma nova criatura. É para os regenerados. Nos regenerou para uma viva esperança. De quem é essa viva esperança? É dos regenerados, é dos nascidos de novo. Os que reconhecem que não tem mérito nenhum. Aqueles que reconhecem que pela graça são salvos mediante a fé e que nada disso vem deles, né? É um dom de Deus. Então, se você não é um regenerado, nada disso aqui é para você. Nada. Que oportunidade, né, você tem de ter tudo isso aqui? Que oportunidade. Ter toda essa herança aqui para você. Que Deus fale ao seu coração, né? Nós estamos até dispostos, né? Me coloco à sua disposição. Se quiser falar conosco em particular a respeito dessas coisas, teremos o maior prazer de conversar com você. E você, né, que já é um salvo,
lembre-se da sua esperança valiosa, viva e já virtuosa, né? Que já te anima aqui, né? Então, quando passar pela tribulação, né? Lembre-se do que você tem pela frente, que já está garantido para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa herança, por essa esperança maravilhosa, Pai, que já está reservada para nós, já está garantida. Já temos até um penhor dentro de nós, uma garantia. E se tem alguém aqui que ainda não tem, Pai, essa maravilha, essa riqueza, toca no coração dessa pessoa, Pai. Que ela deixe de pensar nas coisas daqui da terra e se preocupe com a sua eternidade, Pai. Muito obrigado por tudo, fica conosco, nos abençoa. Ainda te pedimos pela vida do pastor Herbert, pela vida do irmão Mário, que o Senhor os traga cada um deles na tua santa paz, na tua santa proteção, e nos ajuda em tudo que ainda vamos fazer essa noite. E continua falando, Pai, conosco, em nome de Jesus, amém.